um tema que a gente tá vendo agora é o tema das terras raras, né? Terras raras. Que recentemente o Caiado fechou um acordo com uma empresa... Vendeu, basicamente. Vendeu todas as terras raras. Não vendeu todas, não. Calma mas aí. é porque... Não é mas assim. é um acordo de 15 anos, né? Da Serra Verde. Ele vendeu a empresa Serra Verde, que é a maior mineradora de terras raras do Brasil, por 2,8 bilhões de dólares. Por 15 anos, né? Que só pode fazer então, aí, contrato com os Estados Unidos. Isso é um grande problema. Eu queria até saber. Porque qual é a visão dos comunistas com relação às terras? Porque o Brasil, a gente já falou isso aqui várias vezes, né, Júnior? O Brasil tem a chance de ouro na mão. Segunda maior reserva de terras raras do mundo é do Brasil. Segunda maior. Só perde para a China. Só perde para a China. Então você deixa a China fora, porque a China é um outro planeta, o Brasil é a maior do mundo. Entendeu? Sendo que a terceira é muito menor que a do Brasil, que é da Índia. Entendeu? Então, qual que é a visão dos comunistas, ou não sei qual que é o seu lado aí nessa parada? Comunista, né? Então, qual que é a visão dos comunistas? Mas aí quais seriam os partidos que estariam alinhados mais assim? PCBR, PCdoB, são esses, não? Eu faço parte da oposição de esquerda ao governo Lula. E aí eu faço parte de um grupo que chama MRT. E a gente faz parte da oposição de esquerda ao governo Lula. Tá, mas o partido político mais perto de vocês seria qual? É o MRT mesmo. E aí, é um partido. Desculpa. Então tá, beleza. Então, qual que é a visão de vocês com relação às terras raras? Porque o Brasil tem uma chance muito grande. Exato. E o lance até, Júnior, cara, de você me chamar aqui pra conversar com os presidenciáveis é isso, cara. A única pergunta que eu faço a única pergunta que eu vou fazer pra qualquer político hoje, cara, é: qual é o seu plano para as terras raras? Primeira pergunta é: você sabe o que é terras raras? Essa é a minha primeira pergunta. Porque eu duvido que tenha político que saiba. Duvido. Eu desafio aqui, ó, no Redcast, qualquer político a sentar aqui, comigo para falar o que são terras raras. Porque eles não sabem. Mas é uma coisa que o Brasil tem uma chance muito grande. Nós estamos num ano muito importante. E eu, de novo, não tenho esperança nenhuma que isso será pautado em nenhuma discussão. Porém, já que você está aqui, vou perguntar para você. O que você acha aí? Qual que é a visão que os comunistas têm da terras raras no Brasil? Como que você acha? Tem um plano? Existe alguma ideia? Como que é? Então, acho que assim, hoje o que a gente tem é um entreguismo total, né? Que é pegar a Serra Verde, que é a principal e única mineradora, se eu não me engano, daquela região. Sim, e colocar de Goiás e colocar nas mãos dos Estados Unidos com esse acordo aí, né? Que durante 15 anos tem que ir tudo para os Estados Unidos e para países aliados. É muita coisa, cara. Então, só pra gente pôr um parênteses aqui, né? Estão falando que isso é inconstitucional. Sim, e estão tentando brigar no Congresso para barrar essa venda aí. Tá, saiu ontem até essa notícia. Mas, por exemplo, você seria a favor se tivesse um bilionário, um Elon Musk brasileiro, com o capital e o conhecimento, por exemplo, que não é só o capital, né? O dinheiro é uma parte. Contratando engenheiros de Minas brasileiros. Tem um cara que sabe fazer, exatamente. Para poder fazer isso ser produzido no Brasil, gerar emprego aqui, imposto aqui e tudo mais. Então, sobre isso assim, em primeiro lugar, eu acho que com certeza devia ser uma coisa que tá no nosso território, é de interesse e direito dos brasileiros, né? E que a gente possa, inclusive, da forma mais responsável possível, conseguir extrair, porque as terras raras, inevitavelmente, é importante para o desenvolvimento tecnológico. Acho que a discussão não é não extrair, não desenvolver pesquisa ao redor disso. Esse ponto que o Junior colocou, qual é a questão dos bilionários? É que a extração, se for encabeçada por uma empresa de bilionários, seja brasileiro, seja estadunidense, vai estar a serviço de enriquecer esse bilionário, e não da gente desenvolver aqui uma linha de pesquisa. Mas e se o cara tiver um plano? Pra extrair. Se ele vem com um plano. Mas é que assim, ele sendo bilionário, esse plano tá a serviço do enriquecimento dele. Ele vai ter o enriquecimento dele, mas ele pode, ó. Vamos supor que o cara chega e fala assim, ele tem um plano. O plano dele é o seguinte, ó. Eu vou extrair as terras raras e eu vou processar, porque o problema nem tá na extração. O problema tá no processamento que a gente não tem. E eu vou processar. Eu vou fazer um investimento gigantesco aqui, porque eu tenho que construir uma refinaria, né? Uma planta de processamento, papapá. Eu vou precisar recuperar esse investimento. E você concorda ou não? Ele vai ter que recuperar. De algum jeito, certo? Mas eu vou dedicar aqui, sei lá, 10% de tudo que a gente ganhar. E aí o cara mostra e fala, ó, a estimativa é que ganha tanto, para desenvolvimento de pesquisa, para isso, para desenvolver a cidade, para não sei o quê. Aí como que vocês ficam? Aí vocês concordam? Então, não, porque assim, se a gente pensar mesmo os bilionários de hoje do Brasil, todos eles têm investimento e relações com os Estados Unidos e tá colocando... Sim. Porque qual que é a questão pra mim disso de um bilionário pegar e mesmo que vai desenvolver pesquisa, etc. É que essa extração vai estar a serviço do enriquecimento de uma pessoa.
Tipo assim, e quando a gente tá falando do lucro dos bilionários, não importa pra eles o que tá acontecendo, se tá devastando aquele espaço, se não. Vamos pensar, isso nem assim, vamos pensar uma coisa que seria mais possível e que poderia ser melhor. Se, sei lá, algumas universidades tivessem, então, o monopólio de pesquisa daquele espaço. Poderia ser, pensar isso. E de extração. Poderia ser mais interessante. Extração vai ser difícil a universidade fazer, mas tudo bem, pesquisa sim. Mas aí qual que é a sua ideia? O quê? O governo brasileiro extrair? O que eu acho que deveria ter hoje, num governo capitalista, no marco de ser muito... Aí não. Muito... Com várias... Por que não? Você acha que o governo brasileiro dá pro governo tomar conta? Não, acho que hoje não tem capacidade. O Lula não quer nem criar a Terrabras, né? Ele se nega agora. Falou que não vai tem, pelo menos, criar nenhuma medida O pra... Lula não sabe nem o que é terra rara, sem brincadeira. E assim, Tudo mesmo bem, eu isso sei que você é contra o Lula também. Não, mesmo isso do entreguismo do Caiado, tipo assim, o Lula Não, o entreguismo, não na verdade, é do Lula, ué. O entreguismo e do Lula é do Lula. também. O Lula faria a mesma coisa. Não, o entreguismo é dele, ué. É. O entreguismo é dele. Não, mas qual que seria um plano, aí sim, comunista pra terras raras? Então, eu acho que um plano comunista para terras raras, em primeiro lugar, é o desenvolvimento de pesquisa para que aquilo não afete, Mas né? aí é que tá. A pesquisa já tá sendo feita há muitos anos nos outros países. Tipo, Não, com certeza. E a gente tem que aproveitar a pesquisa que é feita. Tipo assim, a gente que é comunista também não nega todo o desenvolvimento que teve científico beleza. sobre o capitalismo, né? Então, com certeza, se apropriar desse tipo de conhecimento que foi desenvolvido. Agora... Aí como que faz? Tá lá. Tem lá a mina lá. Tem ali, como que chama aqui? Poços de Caldas. Poços de Caldas. O maior lugar do mundo tem terra rara. Mas Tá lá. Mas como que vai fazer? Não, eu quero saber um plano assim. O que nós vamos fazer? Nós vamos reunir porque não vai ser trabalhador? Vai ser trabalhador, né? Vai ser trabalhador. Tá, e aí o quê? Vamos entregar a mina na mão deles. Não só na mão do... É justamente o controle de trabalhadores, cientistas, etc., sobre aquela situação. Tipo, sobre como vai ser extraído e como vai ser tratado as terras raras daquele local e pra onde ela vai ser destinada também, porque isso é muito importante. Mas aí você não acha que naturalmente, vou falar naturalmente, hein? Vamos supor, a gente pega 100 pessoas, chega ali em Poços de Caldas e fala assim, galera, ó, vocês 100 aqui, ó, isso aqui é de vocês, tomem conta aí, tá show de bola, produzam, façam o que você tiver. Você não acha que naturalmente surgirá uma pessoa no meio ali? Não, pode surgir. Inclusive, pode surgir uma pressão de burocratização, etc. Agora, não é só que vão ser 100 que vão estar controlando. Tipo assim, a ideia do comunismo não é só que sejam, sei lá, a gente destaca 100 pessoas, vai lá, coloca e controla. Isso é decidido coletivamente enquanto, vamos pensar, sei lá, se é no Brasil. Enquanto Brasil, a gente vai ter... Não, vamos pensar em Poços de Caldas, uma cidade. Tá bom, vamos Começa pensar por na aí. cidade, então. Mas a gente vai estar pensando coletivamente a nível nacional aquele problema. E não só quem tá ali. Ou seja, a estatização desses meios de produção que vão estar ali, né? Vinculados, sobre o controle dos próprios trabalhadores. Mas também, tipo assim, as universidades... Seja em Poços de Caldas ou não, vão ter que estar a serviço de pensar também aquela extração. Sim. A gente tá falando de uma união de cientistas, etc. E pode ser que surja, vamos supor, surge uma pressão de uma burocratização. Agora, Não, eu nem se falo uma isso pressão, tá... não, eu falo naturalmente, ué. Não, e pode ter líderes, pode ter surge dirigentes um cara também. ali e o cara fala, pô, galera, fica aqui comigo porque eu manjo dessa parada aqui, entendeu? Uhum. E aí ele começa a tomar conta daquilo. Ele, naturalmente, ele não vai virar uma pessoa central, uma pessoa decisiva, tal. Mas sim, aí como que... isso pode ser. E assim, Entendi. a ideia não é não ter especialistas, não ter engenheiros, não é essa a beleza, ideia. entendi. O que a gente tá tratando é que esses especialistas fazem parte desse grupo de trabalhadores que vão estar lá. Mas e aí são eles vão ter tratados como ganhos trabalhadores. diferentes, já que eles vão ter posições diferentes ou não? Só pra saber. Ai, gente, aí entra num debate que, assim... Não, pra entender o como Marx que é no falava, o comunismo isso aí. Porque como que é no comunismo? Porque tudo bem, eu entendo. Que você vai lá, planifica tudo, põe tudo ali, tá todo mundo ali. Todo mundo feliz, todo mundo produzindo por um bem. Eu entendo o que você quer dizer. Que não é pra enriquecer uma pessoa, mas é para o bem do país. ou da nação, né? Todo mundo assim, que tá isso. pensando Todo da mundo humanidade. todo mundo que tá trabalhando ali em Poços de Caldas, tá produzindo aquilo ali para um bem maior, que é o bem do desenvolvimento do Brasil. No caso, assim, eu não tô ali produzindo pro Júnior, que é dono da empresa, ou pro outro que é dono daquela empresa. Eu produzo pensando no Brasil e tal. Mas dentro desse sistema, existe uma estratificação, obviamente. Não, e pode ser que tenha mesmo. Entendi. Inclusive, só que assim, a ideia é que isso seja decidido não por um chefe, por um Pelo dono de uma próprio empresa, coletivo que pelo vai definir. coletivo. Vai falar, o Júnior é um cara de destaque. Ou Cara, ele vai mesmo- ser um Uma engenheiro-chefe. democracia representativa dentro da empresa. É a ideia que era dos soviets, que é justamente que aqueles eram Aquele grandes grupo- conselhos que decidiam. Porque pode ser que uma pessoa mais especializada, mas pode ser também que alguém corre mais risco.
e sei lá, se decida um adicional de insalubridade. Ou que alguém tá trabalhando à noite, se decida um adicional noturno. Mas isso você entende sem que é uma decisão coletiva? Mas essas coisas não vão levar a gente ao capitalismo? Não, por quê? Por que levar o capitalismo? Não, porque começa com isso aí. Não, deu para 100 pessoas. Pá. Então criou ali o Possietes, os sovietes de Poços de Caldas. Uhum. Eles definem tudo. Não, mas não eles. Não eles necessariamente. Tipo a cidade. Vamos supor a cidade. Ou a cidade, ou cidade os conselhos no Brasil, entendeu? Tá. Os conselhos definiram. Aí fala assim, caramba, mas ó, tá legal, tá produzindo, mas pô, a gente precisa de alguém pra entrar lá dentro da mina. Entendeu? Uhum. Então vamos chamar aqueles 2, 3 ali, eles vão ser os caras que vão entrar lá. Pô, mas eles não vão entrar de graça. E nem ganhando o mesmo tanto. Então vamos pôr lá 40% a mais, né? Que hoje paga de insalubridade e de periculosidade. Eu sei porque eu trabalhei embarcado, entendeu? Então dá a grana pros caras porque eles vão entrar lá dentro da mina. Aí você já não começou a dividir a coisa? Aí aquele cara que entrou dentro da mina, ele deve explicação pra um superior dele. Não deve? Dentro do sistema? Não é um sistema hierárquico dessa forma que eu acho que você tá pensando. Ué, mas o cara que entrou lá dentro da mina... Sobre isso, das necessidades de cada um e da diferença salarial. O Marx dizia isso sobre o comunismo, que é cada qual segundo sua necessidade, cada qual de acordo com a sua capacidade. Que é mais ou menos a ideia de que, sim, pode ter diferenças, mas vamos tentar trazer pra realidade. Vamos pensar essa situação da mina. Tem um conselho que tá pensando a extração de terras raras. Esse conselho não vai ser só 100 pessoas, imagina. Não, tudo a gente bem. tá falando das terras eu falei raras. 100 só pra um número. Vão ter muita gente envolvida, inclusive 100 os principais vezes 10 cientistas. a 10, por exemplo. Beleza, isso aí. Inclusive os principais cientistas. Isso vai ser votado e decidido numa democracia direta, que o Júnior falou, né? Então, esse conselho vai debater quem vai entrar, quanto ele vai receber. Inclusive, pode debater de tirar ele. E de colocar outra pessoa. Inclusive, não precisa ser a mesma pessoa. Quando a gente estava debatendo a União Soviética, tinha toda uma discussão que, sei lá, uma pessoa pode querer ser engenheira e no dia seguinte ser professor. E vamos testar as coisas. Tipo assim. Não, Então, mas é porque aí você tem esperança demais na humanidade. Eu não tenho esperança, acho não. Acho que essa é a diferença. Porque sabe o que eu acho que vai acontecer? Num caso desse aí, vai começar a ter lobby. Vai nascer um lobby dentro de uma situação dessa. Mas é porque não tem capital privado, né? Não, mas o lobby pro cara... Não, mas a gente concorda que vai ter um cara que vai ganhar mais que os outros. Mas não é... Você entende que não é que ele vai ganhar mais que os outros numa posição fixa, que ele tá lá ganhando mais que os outros. Isso é uma decisão coletiva que se toma. E ele pode, inclusive no dia seguinte, pode não ser mais ele. Entendi. Porque eu entendo o que você tá dizendo, que tem pressões de burocratização. Que é isso, né? Tipo assim, vai criando castas. Vai criando, vai estratificando. Viu, por exemplo, vai estratificando a parada. Pode ter essa pressão, com certeza. O que eu tô dizendo é que quando a gente debate o comunismo e... Eu sou trotskista, inclusive, que eu me apanho a toda a burocratização do stalinismo na União Soviética. Quando a gente debate esse mecanismo de conselhos, de base, de soviets, etc., é justamente um controle tão coletivo... que o interesse de uma pessoa não consegue se sobrepor a de todas as outras. Mas aí a dúvida que eu ainda fiquei é sobre essa questão do dinheiro, do papel do capital. Não, aí a grana vai pro país, aí é tudo pro país. Mas o país tem dinheiro para isso. Mas vamos lá, o país tem o dinheiro para fazer isso? Isso é interessante de debater. Como funciona? Porque assim, se a gente, uma coisa, primeiro vai ter que ter o conhecimento. Aí o cara vai ter que correr atrás do conhecimento. O país vai ter que investir em pesquisa. Como que você faz? Porque uma coisa é você extrair. Extrair é fácil. O difícil é você industrializar, processar. Deixar aquilo ali... Esse é o gargalo. Exatamente. Deixar aquilo ali no mesmo nível dos outros aparelhos que são feitos pelas outras empresas e tal, que usam dos componentes feitos pelas terras raras. Aí você faz o processamento do componente. Esse processamento, até sair da extração para ir pro processamento, a gente já perdeu a corrida. Só não, você saindo do zero. Sim, entendi. Já perdeu a corrida. Sim. Entendeu? Sim. Então, no momento, não. Ainda dá. Ainda dá pra recuperar. Ainda dá. Não dá. Dá sim, cara. Dá porque hoje só Os caras já fazem iPhone e a gente não tá fazendo nem a extração. Falar, cara. No caso de terras raras, só existe um país no mundo que processa, que é a China. E você a acha China é monopólio. Você acha que os outros não estão atrás da China? Não, então, mas aí a gente já tinha que estar correndo, né? Não, os outros estão atrás da China. A China tá há quantos anos fazendo isso? Não, a China tá muito... Por isso que tira a China da parada, cara. Tá. Esquece a China. Deixa a China lá, a China é um outro planeta isolado. Não, então beleza. A China é monopólio de processamento. Aí você deixa o governo brasileiro pelo menos quantos anos fazendo a pesquisa, Sérgio?
Pouquíssimo, cara. Porque a minha ideia, qual que seria? Eu já falei com a minha ideia, cara. Junta uma galera aqui, boa, manda pra China. E copia o que os caras estão fazendo, cara. Você acha que o chinês vai deixar? Vai, cara. Vai. Copia. O chinês vai deixar cara, a gente copiar o que eles fazem. A gente tem o BRICS pra quê? Essa porcaria isso é pra quê? Vamos usar essa porcaria agora, cara. Entendeu? Faz um acordo. O Lula não é bom de negociar? Porque também, eu não vou defender o Lula, que eu não gosto dele também não, viu? Odeio o Lula. Igual você. Mas o lance é o seguinte, tem que pôr alguém ali bom de negociação internacional. Chega pra China e fala o seguinte, guarda o que é estratégico seu, eu não quero, cara. O que é estratégico seu, você pode deixar escondido. Mas deixa eu ir aprender o basicão. Entendeu? Porque eu preciso montar a primeira usina de processamento de terras raras, eu preciso montar ela no Brasil em 8 meses. Entendeu? Então, eu posso ir aí copiar? Sérgio, porque a gente, cara, 8 meses? 8 meses faz, cara. Se tiver dinheiro, meu amigo. Não, Sacani, para com isso, cara. Com dinheiro, com grana faz, cara. Então nos outros, só o Brasil que a China vai ajudar, porque os outros países não conseguem copiar a China. Não, mas vamos lá, ué. Aqui, Vietnã. Eu fiz um vídeo sobre isso até. O Vietnã, que é um país fudido, não é fudido, Vietnã? Passou por guerra, foi quase destruído, papapá, não sei o que, eles têm um plano de curto, médio e longo prazo para terra rasa. Porque o Vietnã tem muita terra rara. Tem lá a casa de uns 3 milhões de toneladas. É muito para ele, porque é um país pequenininho. Eles têm um plano de curto, médio e longo prazo. O que eles vão fazer daqui a 6 meses, 7 meses, do que eles vão fazer dentro de 5 anos, o que eles vão fazer dentro de 10 anos. Por isso que eu falo, cara, o lance é ter um plano. Tem que ter um plano. Por isso que a minha pergunta para qualquer presidenciável, qualquer candidato a qualquer coisa, eu quero saber o plano de curto, médio e longo prazo. Tem que ter isso, cara. Qualquer pessoa hoje que vai discutir política, o político, ele tem que vir com este plano pronto. Eu tô vou falar um negócio, você vai achar pode me xingar, tá? Mas no atual momento da humanidade, entendeu? Eu não tô muito preocupado com o resto não, entendeu? Com segurança e tal. Isso aí os caras vão mentir mesmo o que eles vão fazer. Eu quero saber um plano para isso, cara. Porque isso aqui é o desenvolvimento do Brasil. Mas se por exemplo, se é lá Sim, eu não sou comunista, né? Então, assim, pra mim, cara, pode vir quem vier. Se o cara vier com um plano para o Brasil, mas ele tem que ser pro Brasil. Aí eu até concordo com ela, não pode ser um plano para ele só enriquecer. Porque aí é foda também, né? Aí é foda. Não, mas só vai enriquecer se ele cara, tiver a jazida e estiver vendendo. Mas se ele tudo tiver bem, mas eu acho o seguinte, eu sou um cara mais... Eu sou um cara, assim, eu não sendo comunista, eu acho que se um empresário, pode ser o dono da JBS que seja, se ele apresentar e falar assim, galera, eu vou investir X bilhões para construir a primeira planta de processamento de terras raras, eu vou começar a produzir, eu vou vender, e dessa venda aqui eu vou tirar tanto, porque eu tenho que repor o que eu gastei aqui, mas esse outro tanto eu vou reinvestir em pesquisa nas universidades, eu vou criar um departamento de engenharia de minas aqui em Poços de Caldas, eu vou criar uma universidade de terras raras aqui, eu vou fazer tal coisa. Tô com ele, meu amigo. Entendeu? Tô com ele. Eu não tenho esse problema. Tudo bem. Aí você vai falar o quê? Mas você acredita no cara? Também não acredito muito, não. Mas, se ele apresentar um negócio desse, tamo junto. Entendeu? O problema, Júnior, que eu acho, é que eu não tenho essa esperança, não. Agora eu vou falar a realidade. Eu acho que os caras não sabem nem o que é terra rara, cara. Isso pra mim é o pior de tudo. Entendeu? O Sacani foi assistir aquelas audiências do Senado. Não, aí foi da outra coisa. Foi da margem equatorial. Então, da margem equatorial. E os caras também não sabiam dizer é triste, se tinha como perfurar ou não perfurar. Isso que é petróleo, que é um negócio já... Não, o cara chega no meio da audiência lá, um deputado lá, e fala assim, quanto da floresta que vai desmatar? Aí o cara pergunta, meu amigo, o poço é lá no meio do mar. Ah, não é nada da floresta, não? Não. Então perfura essa coisa. Quer dizer, o cara não sabe nem o que está acontecendo. Esse que é minha grande preocupação, na verdade, é essa. Não existe um plano, e eu acho que não existe um plano de nenhum dos lados, entendeu? Nem do lado da direita, nem da esquerda, nem dos comunistas, nem de nada, entendeu? O que é triste mais, porque devia ter, entendeu? E aí, não vai na China copiar. Claro que vai, cara. Você faz um acordo com a China, meu amigo. Vamos lá na China copiar o que os caras fizeram. Se eles são o único país que processa terras raras hoje, aonde que a gente tem que ir para aprender? Na China. Vou nos Estados Unidos fazer o quê? Estados Unidos nem terra rara tem, entendeu?